Olá, começa agora mais um Diálogos aqui na TV Unesp. No programa de hoje nós recebemos a professora Maria Rita de Oliveira, do Instituto de Biociências da Unesp em Botucatu. Nós conversamos sobre a rede Unasul, no qual ela é a diretora técnica. Professora, muito obrigada por sua participação aqui no Diálogos. Eu que agradeço a oportunidade de divulgar o trabalho a respeito da segurança alimentar, né? Segurança alimentar e nutricional. Nutricional uma palavra que é agregada principalmente pelo Brasil e é um tema de grande relevância social e que a gente precisa aproveitar qualquer oportunidade para divulgar essa questão. Professora, a senhora apontou a questão da soberania e da segurança alimentar e dentro dessa grande temática nós estamos construindo, articulando uma rede, que é essa rede Unasul, que eu apresentei no começo do programa. Eu gostaria que a senhora explicasse como que surgiu essa parceria, esse trabalho em conjunto com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Tá. A rede de soberania e segurança alimentar Unasul, ela é uma proposta do Conselho de Ciência e Tecnologia da Unasul, que é a União das Nações Latino-Americanas. É um programa, o tema Segurança Alimentar e Nutricional, Soberania e Segurança Alimentar, foi incluído no programa de trabalho desse conselho por 4 anos até 2016. Então, esse programa colocado para ser, a direção executiva veio para o Brasil, então é uma proposta brasileira, esse tema é o Brasil que está cabeceando, né? E o Ministério da Ciência e Tecnologia, através da Secretaria para a Inclusão Social, acabou convidando a Unesp por conta de uma outra parceria que nós já tínhamos, que era a Rede SANS. A Rede SANS é uma rede de defesa e promoção da alimentação saudável, adequada e solidária. Foi um projeto que recebeu recursos do Ministério da Ciência e Tecnologia e que nós, durante 2011 e 2012, trabalhamos articulando a rede no estado de São Paulo. Nós envolvemos 27 municípios na rede, fizemos uma pesquisa com 65 municípios. É um trabalho que ainda está bastante intenso. A gente tem apoiado diretamente a articulação da segurança alimentar e nutricional no estado de São Paulo. Agora, recentemente, nós ganhamos um edital para fazer essa articulação entre São Paulo e Paraná. Então, toda essa experiência da Unesp, através da Rede SANS, é que acabou vindo para a gente o convite para apoiar o Ministério, né, a CECIS, a Secretaria de Ciência e Tecnologia para a Inclusão Social, para que a gente apoie, então, nessa rede. Qual é a proposta para essa rede? É um trabalho que pensa principalmente a questão da ciência e tecnologia, né? A ciência e tecnologia para os países da América Latina. A CECIS não pensa só na América Latina, esse projeto também se busca estender para a África. E qual foi a estratégia do Ministério para articular esse trabalho? Então, ele faz um convênio com a Unesp, a gente assume essa diretoria técnica que vai tratar mais dos aspectos acadêmicos desse trabalho, né? A questão do ensino, a pesquisa e extensão, de articular essa rede, de fazer o contato com os pesquisadores e... Não só do Brasil, mas da América Latina. Não só do Brasil, mas da América Latina também. A Unesp tem um núcleo de segurança alimentar e nutricional. Então, somos 12 unidades da Unesp que colabora com esse programa, desenvolvendo trabalhos e uma boa parte desses trabalhos com parceria com outros países aqui da América Latina, com o Equador, com o Chile, com o Uruguai, com a Bolívia, que a gente então tem, dependendo do pesquisador, é a linha de trabalho. Esse núcleo, ele é um núcleo interdisciplinar, então temos
pesquisadores trabalhando na área da educação alimentar e nutricional, por exemplo, lá no meu departamento mesmo, a gente... No Departamento de Educação do Instituto de Biociências, em Botucatu. Exatamente. Nós tivemos uma experiência muito boa com a Rede Sans, que é uma experiência que vem tendo continuidade, que é a de formação à distância, para trabalhar a formação à distância de professores do ensino fundamental, de agentes de saúde e até de técnicos trabalhando a questão da alimentação e nutrição, principalmente focando na saúde e na educação. Então, há um grupo de professores, principalmente nutricionistas, que trabalham essa questão da educação alimentar e nutricional. Esse projeto, ele já vem recebendo recurso a partir da Unasul para fazer uma parceria com o Equador. Em novembro, inclusive, nós estaremos no Equador tratando desse projeto especificamente. Tem o professor Pablo e Luiz Carlos lá em Registro, que estão trabalhando a questão mais da batata e com parceria com o Centro da Batata lá do Peru, mais a questão mesmo de preservação da nossa biodiversidade, né? Tem o professor Lin, que é da FCA, que está trabalhando a questão também... Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp. Faculdade de Ciências Agronômicas, que está também trabalhando essa questão de preservação da biodiversidade, mas aí já com uma comunidade indígena, pensando na preservação de uma semente de milho, que é muito particular daquela comunidade, né? Tem também uma área bastante importante, que é a área mais focada na questão das políticas públicas de segurança alimentar, o professor Bacarim, professora Darlene, professor Bacarim lá de Jabuticabal, professora Darlene lá de Rio Claro, trabalhando a questão das compras institucionais, a própria política pública de segurança alimentar e nutricional. Tem um grupo de professores lá de Itapeva trabalhando o aproveitamento do bambu como madeira, mas também como alimento, pensando no broto. São vários projetos que fortalecem esse nosso núcleo, né, esse trabalho interdisciplinar, e ao mesmo tempo faz essa parceria com esses países da América Latina. Professor, e um pouco mais sobre essa parceria desenvolvida dentro da Unesp, com algumas das nossas unidades, e também com os países da América Latina, a gente conversa daqui a pouco, porque nós vamos ouvir também um representante do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. O Diálogos vai para um breve intervalo e já volta. Estamos de volta com o Diálogos e hoje aqui no estúdio nós recebemos a professora Maria Rita de Oliveira, do Instituto de Biociências da Unesp em Botucatu. Falando um pouco sobre a rede Unasul, pensando nessa integração latino-americana, nós vamos ouvir o diretor executivo e coordenador geral de Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Osório Guimarães Neto, no ponto de contato de hoje. No âmbito da ciência e da tecnologia, você criar uma rede de pesquisadores, uma rede de instituições de ensino que discuta e que pense políticas públicas e projetos que envolvam a segurança alimentar e nutricional, é importante porque você entende as particularidades de cada país no que se refere a esse tema, da segurança alimentar e nutricional. Portanto, nós podemos discutir em alto nível com outros pesquisadores e outros professores e aprender um pouco sobre o que está acontecendo nos outros países. E, na verdade, a gente pode até aplicar um pouco do que vem sendo feito nesses locais dentro do nosso país. Eu acho importante isso aí porque a troca de experiências e a troca principalmente no que se refere a essas pesquisas, pode beneficiar muito aquele nosso público-alvo, que é a população que se encontra nessa vulnerabilidade social. O MCTI, em especial a nossa secretaria, a Secretaria de Ciência e Tecnologia para a Inclusão Social, a CECIS, nosso papel é de fomentar essa rede de pesquisadores, a rede de instituições, justamente para que elas possam, então, se integrar e
discutir e aplicar essas pesquisas, porque qual que é a nossa ideia? A nossa ideia é pensar o seguinte, que quando a gente fala de inclusão social, é tirar um pouco essa discussão acadêmica e aplicar ela na sociedade. E nada mais importante que quando você fala de pesquisas em segurança alimentar e nutricional, você está pensando em um público que está sendo muito esquecido. E aí você fala de população indígena, você fala de ribeirinhos, você fala de pessoas que têm problemas sérios de nutrição. Então, nada mais importante do que o fomento no âmbito da ciência, da tecnologia e inovação para minimizar e mitigar os efeitos dessa questão da desnutrição, que pode ser em vários níveis. Por exemplo, tanto na questão da desnutrição mesmo, até na questão da obesidade, a questão dos agrotóxicos, a alimentação correta, a alimentação saudável. É isso que a gente vem discutindo aqui. Então, o papel da MCTI é fomentar essa rede de pesquisa dentro do âmbito da inovação e também pensando na inclusão social. Professora, pensando no que o Osório comentou, no que falamos no primeiro bloco a respeito dessa integração, da importância de se trabalhar em parceria a respeito do tema, qual tem sido a repercussão, a validade, a potencialidade desse debate, pensando na importância da soberania e da segurança alimentar? Talvez a gente pudesse começar falando assim de qual é a importância do tema em si, né? Quando nós falamos de segurança alimentar e nutricional. Quando nós falamos de segurança alimentar e nutricional, nós estamos falando num direito que foi, inclusive, reconhecido na Constituição brasileira. Hoje, o artigo 6º da Constituição brasileira garante o direito humano à alimentação. Antes, a alimentação sempre foi um direito, mas ela estava incluída junto com outros, um pouco diluído, né? Agora existe um artigo específico para a garantia desse direito. E ao falar nesse direito, ao falar de segurança alimentar e nutricional, nós estamos falando então do direito de todas as pessoas ao acesso regular de um alimento de qualidade, de um alimento e ao conseguir isso que ele não tenha comprometido outras necessidades e que esse alimento respeite a cultura dessa pessoa. E que também seja produzido de forma sustentável, né? Então, é um grande desafio. É um grande desafio. Quando você fala isso, do que você está falando? Você está falando de todas as ações, de todas as políticas que estejam no sistema alimentar, né? Então, você está falando de produção, você está falando de transporte, você está falando de comercialização, você está falando de hábito alimentar, de cultura alimentar, né? Do que as pessoas comem, você está falando da vida na cidade, você está falando da vida no campo. Então, é muito, muito abrangente. Por isso que a gente fala que essa política é uma política intersetorial, é uma política que interessa para todas as políticas, é uma política transversal. Né? Então, isso é muito importante. E tem uma coisa importante na América Latina que é uma preocupação dos governos com políticas públicas para resolver essas questões, né? E essa questão da fome é uma questão bastante importante, é uma questão que às vezes a gente fecha um pouco os ouvidos, porque pensar que tem alguém ali que não tem o que comer, né? Para o ser humano é muito complicado até encarar isso. Mas não é só essa questão que a gente tem que pensar, né? Não é uma realidade tão distante assim, né, professora? Não é uma realidade distante e às vezes a fome está concentrada, né? Você pode falar que a fome está concentrada em alguns países da África, você pode falar que a fome está concentrada em alguns estados brasileiros, principalmente em áreas rurais, mas se você procurar, na região Nordeste, mas se você procurar, você vai encontrar muito perto de você alguém que não sabe o que vai comer amanhã. Né? Mesmo as cidades que têm uma população com maior poder aquisitivo, você vai encontrar alguém que tem essa dificuldade.
Mas não é esse só o problema, esse é um problema muito sério. Só por essa questão já valeria a pena. Já valeria a pena investir num Já projeto, valeria a numa pena rede. investir, já valeria a pena, mas não é só essa questão. A questão é, e talvez essa seja uma questão que chame mais a atenção das pessoas, que mobilize mais as pessoas, porque essa ameaça todo mundo. Se a gente não cuidar do planeta, nós vamos ficar sem ele, né? E a produção de alimentos no planeta, ela degrada o planeta se a gente não cuidar como fazer, né? A produção de larga escala, a produção até a forma, o tipo de energia que você obtém dos alimentos, né? Quer dizer, se você pega um alimento que está muito lá em cima na cadeia produtiva, você utilizou muita energia para produzir isso, né? Um exemplo, se você vai comer um bife ou se você vai comer uma fruta. Né? O tanto de energia que você consome dos recursos é muito diferente. Então, são coisas que a gente precisa começar a pensar. Precisa começar a pensar nas formas de produzir bem, para que a gente tenha alimento para todas as pessoas. Tudo bem que todo mundo sabe, né, que alimento nós temos para todas as pessoas. O problema é que tem muita gente que não tem acesso a ele. A questão da distribuição também. A questão da distribuição é muito importante. Mas não podemos perder de vista que a gente precisa de tecnologia para produzir alimento de qualidade, conservando o seu valor nutricional. Conservando o valor nutricional e que também preserve o meio ambiente, seja sustentável. Então, isso demanda tecnologia, né? E os países da América do Sul, se os pesquisadores se unirem e trocarem as suas experiências, a gente talvez ande mais rápido com isso. Então, é nesse sentido, né? Juntar pesquisadores, fortalecer o trabalho que se desenvolve também no Brasil. De um modo isolado em cada universidade, por exemplo? Juntar isso, né? Promover essas trocas intra-país e externa, né? Para que a gente consiga o enfrentamento dessas questões que você viu. Ela envolve toda a cadeia alimentar, né? E envolve principalmente a dignidade humana de que todo mundo tenha o acesso ao alimento de qualidade, né? E pensando um pouco nessas ações, professora, no último bloco, então, a gente detalha um pouco quais são os passos, quais são as atividades que a Rede Unasul já vem desenvolvendo em prol do debate e da articulação diante do tema da segurança e soberania alimentar. Tá certo. O Diálogos faz mais uma pausa e já volta. Estamos de volta com o Diálogos e hoje nós conversamos sobre a Rede de Soberania e Segurança Alimentar Unasul. Nossa convidada é a professora Maria Rita de Oliveira, do Instituto de Biociências da Unesp, diretora técnica do projeto. Professora, comentamos sobre a questão da integração latino-americana nesse projeto, a importância do tema de fortalecer os atores sociais, os pesquisadores, nessa discussão do que vem a ser a soberania alimentar para promover uma vida mais sustentável para o nosso planeta e, consequentemente, para nós, seres humanos. Nesse sentido, quais ações pontuais a Rede Unasul, nessa fase de construção, de estabelecimento de parcerias, já vem realizando em prol desse debate? Se a gente fala de rede, a gente fala de comunicação, né? Então, o nosso empenho grande tem sido em criar canais de comunicação. Um dos canais de comunicação são os seminários. Não é tão fácil porque você é uma coisa presencial e você depende do recurso para trazer o pesquisador de fora ou para a gente tá saindo daqui para isso, né? Nós já realizamos um seminário em maio desse ano, trazendo já pesquisadores de fora. Então, uma estratégia do Ministério de Ciência e Tecnologia foi
criar núcleos, fortalecer núcleos, não é criar, porque eles praticamente já existem, né? Como o núcleo da Unesp e outras instituições do Brasil têm esses núcleos de ciência e tecnologia, mas o Ministério abriu um edital para fortalecer os núcleos brasileiros e para projetos com parcerias com países da Unasul. Então foram 25 projetos contemplados com recursos do Ministério de Ciência e Tecnologia, e esse seminário que aconteceu em maio e que vai acontecer um outro na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. E a partir do dia 13 de outubro? A partir de 13 de outubro. E no ano que vem também há previsão de mais um seminário. Esse seminário é o momento das pessoas conversarem, dizerem o que estão fazendo, projetarem atividades conjuntas, né? Nós pretendemos isso ainda, nós estamos dependendo da aprovação do estatuto do programa para que depois a gente lance um site. Nesse site, a ideia é que aos poucos ele se torne um portal onde você tem por exemplo, esses 25 projetos, outros projetos que porventura venham a ser financiados, não só pelo governo brasileiro. Seria muito importante que outros governos também aportassem recursos, né? Para que a gente possa ter essas parcerias. O governo brasileiro também pensa de abrir um novo edital para intercâmbio de pesquisadores, né? Então, por exemplo, o Chile manda um pesquisador para cá, o Brasil manda um pesquisador para lá. E nessa dimensão, professora, além desse foco da pesquisa, que é tão importante para desenvolver a expertise na área, para fomentar toda aquela tecnologia que a senhora comentou anteriormente, que é necessária, né, para proteger o planeta, para essa alimentação mais saudável e mais sustentável, pensando na dimensão do ensino e também da extensão, em que medida a Rede Unasul vem contribuir, além desse intercâmbio de pesquisadores que a senhora apontou, para promover cada vez mais esse intercâmbio entre a sociedade e a academia, a nossa universidade? A rede é uma rede de ensino, pesquisa e extensão, né? Então, em relação à extensão, a gente já tem... a gente poderia dizer o seguinte: quando você fala de segurança alimentar e nutricional, nós não estamos falando de pesquisa básica, nós estamos falando de pesquisa aplicada, né? E quando a gente fala de pesquisa aplicada, você não separa a pesquisa de extensão, tá? Então, todas essas ações de pesquisa que a gente está envolvido, todas têm um cunho na comunidade. Também tem a comunidade junto, também tem a extensão ali junto, né? Ensino, eu já havia dito para você, a gente já tem alguma coisa pensando principalmente na educação à distância, né? E talvez a gente faz parte da nossa parceria desse convênio celebrado entre Unesp e Ministério da Ciência e Tecnologia, a oferta de um curso de especialização, mas não é só o curso da Unesp que a gente tem que falar. Por exemplo, a Universidade Federal da Fronteira Sul tem um curso de especialização em segurança alimentar, né? A gente também é parceiro da UNILA, a UNILA também tem feito formação pensando na integração da América Latina, né? Quer dizer, a gente tem trabalhado também essas questões de formação. A gente tem conversado com a Universidade de Loja, no Equador, e até essa semana conversando com a professora Ruth, que é de lá, a ideia de fazer um grande convênio com a Unesp para que a gente consiga viabilizar esses processos de educação, né, de formação. Também tem a questão da pós-graduação. A própria Unesp, a gente levantou muitos cursos que podem promover, que trabalham com essa temática, que podem promover essa parceria, né? A gente tem ideia de fazer um catálogo da América Latina, onde as pessoas podem encontrar formação a respeito disso, né? Então,
A rede, ela tem esse papel de articular, de mobilizar, ela não é um espaço que tem um projeto que vai ser executado no sentido, é mais viabilizar essas coisas. Então, plantar as sementinhas, como plantar a gente as diz sementes. A partir do momento que a gente levanta quais são os cursos da América Latina que podem contribuir com essa temática, que a gente promove a troca, promove o intercâmbio, a gente fortalece os cursos e a gente também investe no tema e fortalece o estudo nesse tema, né? O ensino, a pesquisa e a extensão nesse tema. De ações assim mais que a rede tem feito, além de pensar nesse portal da internet, além de pensar nesse intercâmbio de professores, nessas trocas e principalmente a questão dos projetos que o Ministério tem financiado, nós estamos nos organizando para produção de artigos científicos juntos, né? E fizemos uma parceria com a revista de Segurança Alimentar, que é uma revista brasileira, já bastante reconhecida. Ela está vinculada ao núcleo de pesquisa da Unicamp, o NEPA. E com essa parceria, a rede vai produzir um número por ano específico da Rede Unasul, mas também a gente está articulando os pesquisadores para que publiquem na revista, para fortalecer essa revista. Então, o papel da rede é esse, né? É buscar onde tem as experiências e promover os encontros para que as pessoas se fortaleçam. Professora, eu gostaria de parabenizar pelo trabalho e desejar sucesso nessa empreitada da Rede Unasul. E quem tiver também interesse em conhecer um pouco mais do trabalho que vocês desenvolvem dentro da Unesp, na Rede San, que era a antiga Rede Sans, né? Tem o site, o www.redesans.com.br, que tem acesso a todas as atividades e cursos já desenvolvidos por vocês. Na verdade, a Rede Sans, que é uma rede de defesa e promoção da alimentação saudável, adequada, solidária, ela continua existindo, é uma articulação que está principalmente no estado de São Paulo e acho que agora que nós vamos começar a trabalhar com o Paraná, isso também vai ampliar e a gente tem um papel bastante importante de apoio ao Conselho Estadual de Segurança Alimentar, que eu faço parte representando a Unesp. Então, é mais um trabalho do núcleo. Nesse sentido. Muito obrigada, professora, por sua participação. Eu é que agradeço. O Diálogos de hoje fica por aqui. Se você quiser rever este programa, acesse o nosso site. Obrigada pela companhia e até mais.